Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das cartas mais intrigantes do apóstolo Paulo, a Carta aos Filipenses. Nela, vamos explorar como a comunhão no Evangelho pode gerar uma alegria que, olha, transcende até as circunstâncias mais difíceis, tipo, estar numa prisão. Isso já levanta uma questão, né? Pense na cena. Alguém está preso, acorrentado, longe de tudo e de todos. De onde viria a força não só para aguentar, mas para sentir e expressar uma alegria de verdade? Pois é, essa era a situação exata de Paulo, e a resposta dele é no mínimo surpreendente. Então vamos entender o contexto. Paulo não está escrevendo de um lugar confortável, ele está na prisão. E mesmo assim, sua carta aos Filipenses é uma das mais calorosas e cheias de afeto de todo o Novo Testamento. Ele já começa com uma baita demonstração de gratidão. A distância física para ele era irrelevante. O laço ali era espiritual, emocional. Paulo sentia uma saudade imensa, um carinho enorme por aquela comunidade que ele mesmo ajudou a começar. Eles estavam de verdade no coração dele, sabe? Faziam parte de quem ele era. E aqui tem um detalhe muito importante. A gratidão de Paulo não era só um sentimento parado, era uma ação. Ele transformava suas memórias e seu carinho em orações. E essas orações não eram pesadas ou tristes, eram feitas com alegria. Mas afinal, qual era o segredo dessa alegria tão forte, tão resiliente? Paulo nos diz claramente, era a parceria deles, a comunhão que compartilhavam na missão mais importante de todas, a proclamação do Evangelho. A palavra que Paulo usa no grego é koinonia. E olha, isso é muito mais que uma simples amizade. Significa uma parceria de verdade, uma participação conjunta, como se fossem sócios no mesmo projeto sagrado. Eles estavam juntos nessa, de corpo e alma. E essa koinonia não era só uma ideia bonita no papel, não. Veja bem como ela acontecia na prática. Desde o início, eles se envolveram, entraram junto nas dificuldades de Paulo, apoiaram o ministério dele com recursos e, o que é fundamental, essa relação era uma via de mão dupla, fortalecida pela oração de um pelo outro. E essa ideia de carregar alguém no coração, ela tem raízes bem profundas. Para a gente entender o peso disso, o Antigo Testamento nos dá uma imagem visual muito forte, que com certeza Paulo conhecia muito bem. O sumo sacerdote de Israel usava uma peça no peito, um peitoral com 12 pedras preciosas. Cada pedra representava uma das tribos. Ao entrar na presença de Deus, ele carregava simbolicamente todo o povo sobre o seu coração, intercedendo por eles. Isso ilustra de uma forma brilhante uma verdade do Novo Testamento. Do mesmo jeito que aquele sacerdote carregava as pedras, Cristo, nosso sumo sacerdote, leva os nossos nomes diante do Pai. A intercessão que ele faz por nós é ainda mais profunda e eficaz. É uma imagem de cuidado e representação constante. Tendo essa imagem da intercessão em mente, o jeito que Paulo via a prisão fica ainda mais impressionante. Ele não enxergava as correntes como o fim da linha, mas como uma plataforma. Era um palco inesperado para a defesa e a confirmação do Evangelho. Paulo até usa uns termos meio jurídicos aqui. A palavra para defesa é apologia em grego. Ele não via seu julgamento como uma ameaça pessoal, mas como uma oportunidade de apresentar uma defesa lógica da verdade do Evangelho perante as autoridades. Só que a confiança de Paulo não vinha só da parceria com os filipenses ou da sua própria capacidade de defender a fé. Havia um alicerce muito mais profundo e seguro para sua alegria e sua esperança. No fim das contas, a certeza dele estava firmada em Deus. Ele sabia que a perseverança na fé não depende só do nosso esforço, mas da fidelidade daquele que inicia o processo de transformação em primeiro lugar. E aqui está a promessa central, o clímax da sua confiança. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra da salvação, uma vez iniciada por Deus, será levada por ele até a conclusão. É uma garantia divina. Entender essa promessa muda tudo. Ela oferece uma segurança profunda, um consolo real em meio às lutas e uma motivação poderosa para não desistir, sabendo que o resultado final está garantido pela fidelidade de Deus. Bom, e tudo isso nos leva a um momento de reflexão. A mensagem de Paulo não é apenas história, ela tem implicações diretas para a jornada de fé de cada um. Vale a pena pensar um pouco nisto. O que essa promessa de Filipenses 1:6 significa concretamente? Como ela impacta a maneira de enxergar as lutas, os fracassos e o futuro? Meditar sobre a fidelidade de Deus em completar sua obra é uma fonte inesgotável de força e esperança.
Se esta análise foi edificante, considere curtir e compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem.